Testes estatísticos mais usados em Machine Learning. Nesse módulo eu vou apresentar os principais testes estatísticos que um profissional de Machine Learning deve conhecer. Ele deve conhecer porque muitos desses testes aparecem em resultados de performance em algoritmos e também porque em artigos técnicos eles são comumente mencionados. Por exemplo, no algoritmo de regressão OLS dos mínimos quadrados do Python, assim como os p-values, temos esses resultados na tabela final calculada. Meu foco não é exercitar as fórmulas para cálculos das estatísticas, mas apresentar como escolher o teste correto para um determinado problema. A estatística de teste é um valor calculado a partir de dados de uma amostra e é usada em testes de hipóteses. Você pode usar estatísticas de teste para determinar se rejeita ou não a hipótese nula. Ela compara seus dados com o que se espera sobre a hipótese nula. Por exemplo, se você tem uma amostra de pesos de recém-nascidos e um novo recém-nascido tiver 2,63 kg, ele pode ser considerado como estando na média amostral ou não. Ele é significativamente diferente dos outros e deve ser investigado a causa de seu pequeno peso. Veremos que diferentes testes de hipóteses usam diferentes estatísticas de teste, com base no modelo de probabilidade pressuposto na hipótese nula. Se o resultado do teste sugere que há evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula, então qualquer diferença observada na performance dos modelos é provavelmente devido a uma diferença nos modelos. Isso permite que afirmações mais fortes sejam feitas como parte da seleção de modelos do que simplesmente não usar testes estatísticos de hipóteses. O teste Z-test. Uma estatística Z é uma medida que descreve a relação de um valor com a média de um grupo de valores. A estatística Z é medida em termos de desvios padrão da média. Se a pontuação Z for igual a 0, indica que o ponto de dados é igual à média. Uma pontuação Z de 1 indicaria um valor que é um desvio padrão da média. Os valores de Z podem ser positivos e negativos, com um valor positivo indicando que o valor está acima da média e um valor negativo indicando que está abaixo da média. A fórmula para calcular Z é aqui mostrada, onde x é o valor bruto, μ é a média da população e tal é o desvio padrão da população. Como mostra a fórmula, o valor de Z é simplesmente o valor bruto menos a média da população dividido pelo desvio padrão. Por exemplo, uma seleção de parafusos em uma fábrica tem 100 gramas de peso médio e um desvio padrão de 10 gramas. Um parafuso de 120 gramas teria então um valor Z igual a 2 porque seu peso é 2 desvios padrão maior que a média. Agora, você deseja saber se um segundo grupo de parafusos também tem um peso médio de 100 gramas. Você mede o peso de cada parafuso no segundo grupo e calcula o peso médio de 115 gramas do grupo. Um teste Z de uma amostra calcula um valor de Z igual a 1,15, como mostrado. Você escolhe um alfa de 0,05, que resulta um valor crítico de 1,96. Como o valor absoluto do valor de Z é menor que 1,96, você falha em rejeitar a hipótese nula e não pode concluir que o peso médio é diferente de 100 gramas. O teste Z é apropriado para comparar médias por meio de condições rigorosas em relação à normalidade, isso é, que tem uma distribuição normal padrão sob a hipótese nula e um desvio padrão conhecido. O teste T de Student, o t-test, é apropriado para comparar médias por meio de condições mais relaxadas. É usado se a variância populacional for desconhecida e ou o tamanho da amostra não for grande, menor que 30. Veja na figura que a distribuição T é uma distribuição de probabilidade semelhante à curva normal padrão, porém com caudas mais largas, ou seja, uma simulação de T de Student pode gerar valores mais extremos que uma simulação normal. Para calcular a estatística T, a fórmula é parecida com a estatística de Z, com a diferença que se leva em conta os graus de liberdade que vou explicar no próximo módulo. O teste T de uma amostra.
Esse teste testa se a média de uma única população é igual a um valor target. Por exemplo, se a média dos bebês nascidos no hospital pesa 3 kg. O teste T de duas amostras. Testa-se a diferença entre as médias de duas populações independentes é igual a um valor target. Por exemplo, se a média dos pesos dos bebês nascidos em São Paulo é diferente da média no Amazonas. O teste T pareado. Testa-se a média das diferenças entre observações pareadas é igual a um valor target. Em um teste T de amostra pareado, cada sujeito é medido 2 vezes, resultando em pares de observações. Por exemplo, suponha que você esteja interessado em avaliar a eficácia de um programa de treinamento para maratonistas. Uma abordagem que você pode considerar seria medir o desempenho de uma amostra de corredores antes e depois de concluir o programa e analisar as diferenças usando um teste T de amostras pareadas. Um teste Q-quadrado testa uma hipótese nula sobre a relação entre duas variáveis categóricas. Por exemplo, você pode testar a hipótese de que homens e mulheres têm a mesma probabilidade de votar no candidato A ou no candidato B ou nenhum deles. Ou você pode ter 2 atributos como sexo e interesse como nesta tabela. Uma tabela que resume essas duas variáveis categóricas nesta forma é chamada de tabela de contingência. Por exemplo, a tabela sexo nas linhas e interesse nas colunas com contagens pode ser a seguinte. Então, uma pergunta que faria sentido em um projeto de Machine Learning poderia ser: o interesse em matemática ou ciências depende do gênero ou eles são independentes? Um teste Q-quadrado requer variáveis categóricas, geralmente apenas 2, mas cada uma pode ter qualquer número de níveis. Por exemplo, as variáveis podem ser do grupos étnicos, branco, preto, asiático, pardo, etc. Em resumo, o teste T permite que você diga: podemos rejeitar a hipótese nula de médias iguais no nível de 5%. Um teste Q-quadrado permite que você diga: podemos rejeitar a hipótese nula de que nenhuma relação existe entre 2 atributos no nível 5%. Graus de liberdade. Acima falei em graus de liberdade, mas não expliquei. O número de graus de liberdade é o número de valores no cálculo final de uma estatística que podem variar livremente. Intuitivamente, os graus de liberdade denotam quantos elementos independentes existem. Conforme introduzimos restrições, retiramos graus de liberdade. O grau de liberdade é determinado pelo número de observações de uma amostra e o número de parâmetros no modelo. Aumentar o tamanho da amostra fornece mais informações sobre a população e, portanto, aumenta os graus de liberdade em seus dados. Adicionar parâmetros ao seu modelo, aumentando o número de termos em uma equação de regressão, por exemplo, restringe informações de seus dados e diminui os graus de liberdade disponíveis para estimar a variabilidade das estimativas de parâmetros. Graus de liberdade também são usados para caracterizar uma distribuição específica. Muitas famílias de distribuições, como os testes T, F e Q-quadrado, usam graus de liberdade para especificar qual distribuição é apropriada para diferentes tamanhos de amostra e diferentes números de parâmetros do modelo. Por exemplo, a figura descreve as diferenças entre as distribuições de Q-quadrado com diferentes graus de liberdade, o K. Note que quanto maior K, mais a distribuição se parece com a distribuição normal. ANOVA. ANOVA é usada quando temos variáveis independentes contínuas e a variável target é categórica. Também é chamada de análise de variância e é usada para comparar múltiplas, ou seja, 3 ou mais amostras com um único teste. É usada quando o atributo categórico tem mais de 2 categorias. Por exemplo, suponha que 3 professores são responsáveis por diferentes turmas de alunos.
a direção da escola suspeita que a variação do desempenho dos alunos nas provas pode ser explicada pelo trabalho desenvolvido pelos seus professores. Sendo assim, a direção resolveu verificar as notas nas provas dos alunos de cada professor e calculou a média das notas de cada turma. Mas será que essa informação é suficiente para informar que o desempenho dos alunos de cada turma é realmente diferente? E se um dos professores tiver em sua turma um aluno que não se preparou e errou quase todas as questões? Esse aluno não seria responsável por ter diminuído a média do grupo de alunos desse professor? Para verificar então se realmente o desempenho dos alunos variou de acordo com o professor, é necessário a utilização do teste estatístico ANOVA. A hipótese que está sendo testada na ANOVA é: H0, não existe diferença entre o desempenho das notas dos alunos de cada professor. H alternativa, há pelo menos um professor com alunos com desempenho diferente. Você usa a estatística F ao decidir aceitar ou rejeitar a hipótese nula. A estatística F. Em vez de julgar coeficientes de variáveis individuais por conta própria quanto à significância usando o teste T, a estatística F julga vários coeficientes tomados em conjunto ao mesmo tempo como um teste ANOVA. O valor F na regressão é o resultado de um teste onde a hipótese nula é que todos os coeficientes da regressão são iguais a zero. Em outras palavras, o modelo não possui capacidade preditiva. Basicamente, o teste F compara seu modelo com 0 variáveis preditoras e decide se os coeficientes adicionados melhoraram o modelo. Se você obtiver um resultado significativo, alguns coeficientes incluídos em seu modelo melhoraram o ajuste. No entanto, a estatística é apenas uma medida de significância em um teste F. Você também deve considerar o p-value, que, como sabemos, é a probabilidade de que seus resultados tenham acontecido por acaso.